Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E nesse vídeo eu vou te dar uma dica extremamente importante que eventualmente pode salvar a tua vida e te fazer transformar o teu inglês, colocar ele num outro nível, que é como usar corretamente o tal do Present Perfect, que é um tempo verbal que a gente não entende muito bem, que a gente eventualmente tem uma dificuldade ou outra, mas eu vou te ensinar uma forma de você entender e usar esse Present Perfect sem se enrolar nunca mais. Então, senta confortável, pega teu lápis, teu caderno, tua borracha para anotar que hoje é um dos vídeos mais importantes da sua vida e bora pro vídeo. Então, muito bem, primeira coisa importante que a gente precisa saber sobre Present Perfect, ele não existe em português, tá? Ou seja, não dá pra gente fazer aquela boa e velha associação com o que a gente conhece em português. Ah, porque o presente é desse jeito, porque o passado é desse jeito, com o português é assim, em inglês é assim. Ele não existe em português, tá? Não existe tempo verbal perfeito em português. Então, o que a gente precisa entender? O contexto dele. É muito mais fácil, na minha opinião, da gente aprender gramática, da gente aprender tempos verbais, analisando contexto. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo para você. Qual que é o contexto do Present Perfect? Ele é um tempo verbal que conecta o passado no futuro. Ou seja, a gente vai ter uma ação que começa no passado e ela se desenrola, talvez, até um tempo após o momento que a gente está falando. Ou seja, eu posso ter uma ação que ainda está acontecendo, um fato que ainda se repete, tá? Primeiro isso. Segundo fato muito importante, segundo ponto desse contexto que é extremamente importante. Os momentos onde os fatos acontecem não são relevantes. Eu estou falando assim bem devagar e bem pontuado para deixar muito claro para você esse ponto. É o ponto principal de tudo isso. O momento onde as coisas acontecem, onde os fatos se desenrolam, não é relevante. Então eu não preciso definir tempo. Anota essa frase, sublinha ela. Eu não preciso definir tempo, tá? Faz isso agora. Pausa o vídeo e anota isso. Pausou? Anotou? Legal. Agora eu vou me contradizer. Você precisa definir tempo sim, mas não da forma que a gente faz normalmente. Com expressões como hoje, ontem, amanhã, semana que vem, daqui a 2 dias, ou 3 meses atrás, sei lá, há 2 horas atrás, semana passada. Eu não preciso definir dessa forma. Eu vou definir o tempo de uma forma muito vaga, muito aberta, como por exemplo, recentemente, frequentemente, ainda, ou até mesmo já, em casos como já acabei, tá? Que significa acabei agora. Não, acabei há 10 minutos atrás. Não sei, não é importante, não é relevante. O importante é que eu já acabei. Que nos leva a um terceiro ponto. O fato, ele é mais importante do que o tempo, do que o momento do fato, certo? Então, se é para você usar o Present Perfect, tenham essas coisas em mente. Você vai conectar o passado com o futuro ou com o presente minimamente, de alguma forma. Você não precisa definir tempo de forma precisa. Você vai definir o tempo de forma muito vaga, muito aberta. E justamente porque o momento onde as coisas acontecem, ele não é relevante para o teu discurso, ele não é importante para o teu discurso, mas sim o que acontece. Esse sim é importante. Entendendo esses 3 tópicos, a gente precisa entender assim, mas quando eu vou usar esse tal de Present Perfect? Quando? De que jeito? Eu vou te dar um exemplo. Você está numa entrevista de emprego, tá? Hoje em dia em todo lugar existe demanda por emprego, existe gente sem emprego, existem vagas a serem preenchidas, ou seja, existem pessoas passando por entrevistas de emprego todos os dias. Aí o meu avaliador, o meu recrutador, a pessoa que está lá na minha frente, né, me recrutando, me analisando, me entrevistando, ele vira para você e fala assim, o que você fez na última empresa que você trabalhou? Ele vai usar o Present Perfect se isso for em inglês. Por quê? O momento que você trabalhou nessa empresa não é o assunto em questão. O quando você fez o que você fez também não é o assunto em questão, mas sim o que você fez quando você estava lá. Eu vou dar exemplos concretos, exemplos de uso do Present Perfect já, mas já esteja ciente que em situações como essa, como uma entrevista de emprego, você contar uma história para os seus amigos,
né? Eu costumo dizer para os meus alunos que assim, Present Perfect é bom para você contar fofoca, porque você conta a fofoca, você não conta quando aconteceu, então tanto faz o momento, o importante é contar a fofoca. Então esse é o contexto que você vai usar. São só esses? Não. Qualquer contexto onde tempo não precisa ser mencionado, tá bom? E claro, eu vou ter situações onde uma ação que começou no passado, ela continua acontecendo no presente. Uma ação que começou lá, não importa quando, e ela continua acontecendo hoje. Eu vou te dar um exemplo bem concreto disso. Na frase aqui, olha só. I have lived in London for 5 years. I have lived in London for 5 years. Então eu moro ou eu morei em Londres por 5 anos. O que eu quero dizer com isso? Durante um período de 5 anos eu moro lá ou eu morei lá. Significa que eu estou morando lá? Pode ser. Significa que começou há 5 anos atrás? Não necessariamente. Eu posso ter mudado recentemente para Londres de volta, mas eu já ter morado 5 anos. 5 anos, então já conheci pelo menos uma parte da cidade. Uma outra situação que é quando as coisas acontecem ou aconteceram no passado, em um momento específico, mas esse momento ele não é importante, que é o caso que eu já reforcei aqui. Por exemplo, she has visited several countries in Europe. Ou seja, ela visitou diversos países na Europa. Eu quero saber quando ela visitou? Não. Só quero saber que ela visitou, tá? E aí nisso eu posso entrar com mais um ponto, que são experiências pessoais ao longo da vida. Por exemplo, eu falei, she has visited several countries in Europe. Eu posso olhar para essa pessoa, para essa moça, e falar, what have you done there? What have you seen there? Ou seja, o que você fez lá? O que você viu lá? O quando ela viu, em que momento, tal, não importa. Se eu quiser saber, eu faço essa pergunta no simple past. What did you see when you were there? O que você viu quando você estava lá, naquele momento, naquele dia, naquela hora. Aí sim. Se eu quero saber só do fato, você vai, ok, o que você viu quando você foi? What have you seen there when you were there? O que você viu quando você estava lá, certo? Então, temos esses 3 pontos. E, claro, os outros contextos um pouco mais concretos que eu te dei. Mas espera aí. Tá bom, a gente entendeu para que serve, a gente entendeu uns detalhes importantes que separam o Present Perfect do resto, mas como é que ele funciona em termos de estrutura? Eu não falei ainda, então vou te contar agora. Primeira coisa importante, todos os tempos verbais perfeitos, eventualmente eu vou trazer os outros, né? O passado e o futuro, todos eles têm uma característica em comum. Eles são os únicos tempos verbais em que eu tenho verbo auxiliar na forma afirmativa, tá? Nenhum outro você encontra isso. Tempo verbal, vamos dizer, simples. Não estou falando de contínuos. Contínuos é outra história. Tempos verbais simples, como presente simples e passado simples, você não tem um verbo auxiliar obrigatoriamente na forma afirmativa. Já os perfeitos, presente perfeito, passado perfeito, futuro perfeito, sim, você tem e você precisa. Ele é obrigatório, tá? E que verbo auxiliar é esse? É o verbo auxiliar have. E, obviamente, sua variante na terceira pessoa, has. Tá? Por exemplo, esses exemplos que eu te dei agora há pouco. She has visited several countries in Europe. Perceba que eu usei has. Ele vai definir alguma coisa, esse has? Com certeza, vai definir o tempo verbal. Ele vai mostrar para mim que aquilo é um present perfect. Mas ele precisa vir acompanhado de um outro detalhe, que é o verbo principal da minha frase e que ele precisa estar no particípio passado. O que é isso? Primeiro, past participle form, na forma do particípio passado. Quando você pega um livro de inglês ou você pega uma lista de verbos em inglês, tá? Inclusive aqui na descrição eu vou deixar uma lista dos verbos irregulares em inglês, nas suas formas de presente, passado e particípio. Vou deixar aqui a lista completa que tem no meu blog, com tradução, para você poder usar quando você quiser. Então, pensando nessa lista, você vai ter sempre, numa coluna, toda a forma do presente, todas aquelas formas do presente que a gente já conhece. Numa coluna central, você tem todas as formas do passado. Alguns verbos, como eu disse, são irregulares, então eles mudam de forma. Os verbos regulares já recebem uma terminação ED. Se você não sabe do que eu estou falando, me conta aqui no comentário que eu trago um vídeo explicando tudo sobre isso, tá? Mas tem essa terminação ED. E o particípio passado, os verbos regulares vão funcionar da mesma forma que no passado, vão receber uma terminação ED. Já os verbos irregulares, eles vão ter uma terceira forma ou não. Alguns verbos irregulares têm a mesma forma, passado e particípio, outros não mudam de forma alguma. As 3 formas são iguais, outros, as 3 formas são diferentes. Mas aí você pergunta, Tite, peraí, mas como é que eu vou entender esses verbos? E eu tenho uma sugestão, é uma sugestão, quase um pedido, quase uma ordem.
você precisa memorizar essas pessoas, principalmente verbos irregulares. E já fica uma dica, eu vou repetir isso em outros vídeos com certeza, mas já fica uma dica para você. Cerca de 90% dos verbos em inglês são regulares, logo, se você tem dúvida, chuta ele no regular, que se você tiver errado, alguém te corrige. Mas é preferível você pecar, nesse caso, pelo excesso de cuidado do que pela falta, tá? Então, resumindo, eu vou ter meu verbo auxiliar have ou has, mais o verbo no particípio passado, tá? Lembrando, have eu vou usar para todo mundo, exceto he, she e it, que são as pessoas que eu vou usar has. Vamos resumir tudo e eu vou aproveitar para fazer uma comparação. Eu sei que isso provavelmente passa pela sua cabeça. Uma comparação entre Present Perfect e Simple Past. Porque sempre passa na nossa cabeça do tipo, peraí, mas se eu tenho Simple Past para falar do passado, para que eu preciso usar o danado do Present Perfect? Que é, ele é mais isso, ele é mais aquilo, ele é mais chato, eu não sei usar. Meu professor falou que é difícil. Eu sei. Só que lembra que eu comecei o vídeo falando, vamos entender o contexto onde ele acontece? Pois é. A gente precisa entender o contexto. Vamos lá. Enquanto eu tenho um Simple Past que fala sobre ações isoladas no passado em um determinado momento, tá? Muita ênfase para determinado momento. Ou seja, eu tenho uma definição de tempo precisa no sentido ano passado, mês passado, semana passada, 2 dias atrás, hoje mais cedo, certo? Há 5 minutos atrás. 5 minutos é passado já. Então eu tenho isso é Simple Past. Aí eu parto para um Present Perfect, onde eu estou muito mais preocupado com o fato. Eu estou muito mais interessado no fato. E onde o tempo ele pode ser simplesmente acabei de fazer. I have just finished. Então, não é importante o quando. Tipo, você acabou há 10 minutos atrás, já venceu o prazo. Não é isso. Não tem nada a ver, tá? O importante é saber se fez ou não. Ok, I have just finished. Então, para você que ficou com dúvida entre Simple Past e Present Perfect, tá aí uma explicação bem clara. Você precisa definir momento preciso, então é Simple Past. Não preciso, Present Perfect. A minha ação ela começou e acabou no passado, Simple Past. Eu não tenho certeza de que essa ação terminou no passado, ela pode estar continuando agora, Present Perfect. Simples assim. Simples assim. Eu sei que muita gente acha Present Perfect muito difícil, primeiro porque não existe em português. Segundo, por conta desses detalhes mais intrínsecos de contexto aqui e ali. Eu sei disso. Por isso que eu tento trazer vídeos como esse, que mostra para você que é um detalhezinho só, que faz toda a diferença. E acredite, faz toda a diferença no teu discurso. Não é só na explicação, não é só no o que ele está falando aí e tal. Não. Então, vou te dar mais um conselho aqui. Se você ainda ficou com dúvida sobre o que eu expliquei, volta no vídeo, assiste de novo. Talvez uma nova explicação você consiga. Se não, deixa aqui no comentário. Ou fala com a gente pelo Instagram, pelo WhatsApp, que a gente explica para você. Sem problema nenhum, tá? Eu sou o Rod Krebs, você está no Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal caso não seja inscrito. E muito, mas muito obrigado pelo seu view, pelo seu like, pelo seu comentário. Isso já fortalece muito o canal. E como falam por aí, é de graça. De graça. Você não gasta nada em fazer isso. E isso é muito, muito importante pra gente, tá bom? Muito obrigado mesmo pelo seu view. Eu vejo você na próxima dica ou em qualquer outro vídeo. Valeu? Um abraço. Tamo junto.